Gálatas capítulo 5, versículo 22, a palavra do Senhor nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de nós cantarmos ao Senhor, que o Senhor é santo para sempre. O Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor está no controle de todas as coisas, nós cremos nisso, Senhor Deus, e essa paz que nós temos vem do Senhor, é isso que nós cantamos. Obrigado por isso, Senhor, obrigado porque nós podemos cantar louvores ao Senhor, obrigado porque nós podemos contribuir, nós podemos orar, nós podemos ler a Tua palavra juntos, Senhor, nós podemos confessar os nossos pecados, que benção, ter assim um culto voltado ao Senhor, onde o Senhor é o centro, Pai. Ilumina-nos, Senhor Deus, com o Teu Espírito, para que a gente possa entender a verdade da Tua palavra e viver para honrar e glorificar ao Senhor. Mais uma vez eu te agradeço, abençoa-nos, Senhor Deus, eu lhe peço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Nós estamos olhando para o fruto do Espírito, né? E as marcas, as características desse fruto, né? E diante dessa nossa caminhada na meditação dos frutos, né? Os três primeiros frutos ali, a chamada tríade, né, do amor, a alegria e a paz, chama-nos a atenção, meio que alguns estudiosos dizem que eles vão nortear, alguns vão falar que o amor vai nortear as outras características do fruto do Espírito, né? Mas nós estamos olhando e realmente há uma peculiaridade nesses três, né? Como eu disse a vocês, alguns comparam essa tríade de amor, alegria e paz com a fé, esperança e amor, que o mesmo Paulo diz, né? Então falam que essa tríade aí do fruto do Espírito. Contudo, né, fica praticamente um estudo temático, né, onde a gente tem uma palavra que vai nortear toda a pregação, mas é assim que às vezes acontece, a mensagem, a gente vai de acordo com a palavra, com que a palavra vai deixando expresso para nós, revelado para nós. E hoje nós vamos olhar para a paz. A paz, realmente, essa paz que está aparecendo aí, que é fruto do Espírito, amor, alegria, paz. E hoje nós vamos meditar nessa palavra pequenininha, mas poderosa, maravilhosa, esclarecedora. Por quê, queridos? As pessoas correm atrás da paz. Não é verdade? Para pensar. O que as pessoas querem é paz. Nossa, pastor, tudo que eu quero na minha vida, eu quero viver em paz. Né? Eu quero viver em paz, essa turbulência toda, tudo que eu mais quero, pastor, é viver em paz. Isso crentes e incrédulos. Eles buscam de diversas formas a paz. Né? Alguns usam alguns entorpecentes e alucinógenos, né? Bebidas alcoólicas, drogas, e eles utilizam disso para cauterizar a mente, para ter aquele momento de paz, porque ele não vai pensar nas coisas. Ele vai relaxar. Essa ideia? Relaxar, tem aquele momento de paz. Né? Outros acham que a paz vai ser encontrada quando você vai se isolar, né? Em algum lugar sozinho, e ali a paz vai reinar, porque você está diante da natureza, aquelas belezas todas, os passarinhos cantando, o barulho da água correndo, isso vai trazer a paz ao teu coração. É tão interessante várias dessas conclusões. Outras delas você vai se esvaziar. Esvaziar-se, né, totalmente, não pensar em nada, e você vai parar e ter aquela paz, ainda que momentânea. Né? Então as pessoas correm atrás da paz. Mas sabe o que é interessante, queridos? Apesar das pessoas correrem atrás da paz, elas mesmas se enganam. E aí, de novo, crentes e incrédulos. Não deveria ser para os crentes, quando eles entendem a verdadeira paz. Mas, por exemplo, já não tem pessoa que chega assim e fala assim: ah, pastor, não, diante de uma confusão, né? Eu estou em paz, pastor. Já acertei, eu estou em paz. Tá nada. Até sua fala já dá para ver que não está em paz. Né? Não, pastor, eu estou em paz, Meu desejo é que o outro morra, mas eu estou em paz. Paz, pastor, né? Eu estou em paz. Está tudo bem, pastor, está tudo bem, já acertamos, eu já estou em paz. Não está, não. Não está em paz. Né? Outras vezes é quando quer acabar uma discussão. Né?
aquela discussão, tá, não, seguinte, ó, eu estou em paz aqui. Estou em paz, e fica você para lá e você para cá. Não é paz isso, né? É um cessar de uma discussão, mas não é a paz. A paz é diferente. A paz bíblica é diferente. Outras vezes, né, as pessoas estão cansadas daquela situação e elas desistem. Ah, não vou mais falar. Ah, deixa quieto. Ah, pastor, agora eu fiquei em paz. Não ficou em paz. Não acertou. Não está em paz. O que você quer falar? Eu quero dar um ponto final nessa situação. Então, eu minto para mim mesmo. Eu falo assim, estou em paz. Não, pastor, tal. Não, olha, eu briguei, arranquei os cabelos, mas agora, pastor, eu estou em paz. Ó, que coisa boa, né? Quando isso não é verdade, queridos, isso não é paz. Na verdade, seu coração está gritando, eu quero paz. Eu quero paz. Então eu vou mentir diante dessa circunstância falando que eu estou em paz, mas eu não estou em paz. Eu vou mentir diante de algo que eu quero continuar, mas eu sei que eu não posso, e eu minto para todo mundo, eu falo, eu estou em paz. Não, você não está em paz. Você não acertou, você não pediu perdão, você não se humilhou, você não concedeu perdão, você está em guerra. Você não está vivendo a paz que Deus, a paz que excede todo entendimento. A paz que é dita para nós, para que você, cristão, você tem. Você tem essa paz. Você tem. O Senhor concedeu para você essa paz. O problema é que muitas vezes você busca situações onde você não fica em paz. Você busca situações onde você se coloca em situações, ou às vezes você é aquele atiçador, aquele que começa, né, aquela situação para não viver em paz. Parece que há pessoas que não gostam de paz. Parece que há pessoas que gostam de alguma coisa, tem alguma coisa errada, precisa acontecer alguma coisa, a gente precisa movimentar alguma coisa. Não, alguma coisa não está boa. Porque a paz, ela passa a ser algo que incomoda muitos corações. Quando, na verdade, queridos, a palavra de Deus nos diz para sermos pacificadores. Pacificadores. Já viu pessoa que precisa buscar uma confusão? O que está acontecendo? Não, está tudo bem? Os irmãos estão felizes? As pessoas estão bem? Não, precisa ter algum atrito, somos pecadores, afinal de contas. Né? E parece que busca algumas coisas, quando na verdade, queridos, nós precisamos lutar por viver essa paz. É fruto do Espírito. Essa paz é fruto do Espírito. O problema, queridos, é que naturalmente o homem perdeu essa paz quando ele deixou de desfrutar a presença do seu Criador. Quando o homem escolheu pecar, a partir dali, toda a sua descendência é inimiga de Deus. Toda a descendência de Adão é inimiga de Deus. Por isso que quando Jesus nos alcança, quando é pregado a nós o evangelho da paz, olha o evangelho. Quando os anjos disseram àqueles pastores a boa nova de grande alegria, né? Paz na terra aos homens, a quem ele quer bem. Então, essa mensagem de paz é a mensagem do evangelho. Não é mensagem para concordar com pecados, não é mensagem para você fazer vista grossa quando as coisas estão erradas, não. É a mensagem de que o homem está em guerra contra Deus. Mas o evangelho faz com que essa aliança traga a ele a paz com Deus. Tendo paz com Deus, ele tem paz com o outro. Essa é a paz fruto do Espírito. Não é uma paz construída, porque senão ela seria uma obra da carne. Não é uma paz construída. É uma paz que parte de Deus. Irmãos, não sejam aqueles que amam a guerra, amam o conflito, amam a briga. Sejam aqueles que promovem a paz. Sejam aqueles que falam a verdade. E ainda que ela seja dura em determinados momentos. Mas você não faça isso para ser um promotor de discórdia, de conflito. Fale no momento de falar
corretamente para honrar o Senhor. Até nossas falas, nós devemos pensar, falar com sabedoria, falar quando edifica, pacificar conflitos, e não ficar apontando, é isso mesmo, não, fulano é esse mesmo, ciclano é isso mesmo. Por isso que a maledicência é perniciosa. Por isso que Paulo, logo de início da carta aos Coríntios, ele fala, eu tenho ouvido de Cloé, gente, que há divisões no vosso meio. Esses conflitos não podem ter entre o povo de Deus, ainda que tenhamos alguns atritos, e vamos ter. Nós vamos acertar, nós vamos pedir perdão e caminhar. Nós somos o povo da paz. Nós somos o povo que deve promover paz. Às vezes eu vejo alguns cristãos que, em nome de uma espiritualidade que eu não creio que seja cristã, que eu não creio que seja bíblica, ficam promovendo brigas, intrigas, quando na verdade o que ele deve fazer e o foco da sua vida deve ser levar a todo homem, a toda mulher ao evangelho da paz. É o evangelho que traz, como eu disse a você, uma ligação, essa volta, esse retorno para o Criador, essa paz com Deus e essa paz com o próximo. Interessante que a palavra paz ali, no Novo Testamento, escrito em grego, né? Essa palavra, eirene, é o nome da palavra ali para paz no grego, ela teve sua influência do shalom, né? O shalom no Antigo Testamento, né? O Senhor da paz, né? A ideia do Yahweh, shalom, né? A ideia da paz. Só que o shalom no Antigo Testamento não é muitas vezes essa paz que eu disse a você, que às vezes nós falamos, não, pastor, eu estou em paz. Não, você não está em paz, seu coração ainda está ardendo ainda em ira, mas você está dizendo que está em paz para disfarçar. Não é essa paz que é disfarçada. Pelo contrário, o shalom, né? A ideia do shalom do Antigo Testamento é um bem completo. Não é à toa que essa paz, que era até um cumprimento, né? Ela dizia até de uma prosperidade. Era um desejo de prosperidade. Essa paz, ela transmitia segurança. Essa paz era uma manifestação de assim, ó, que todo bem alcance você. Esse era o cumprimento do shalom. Essa era a ideia do shalom. Que tudo contribua para o seu bem e você realmente desfrute da vida. Esse era o cumprimento. Quando alguém desejava shalom, né? Para você desfrutar dessa paz. É interessante que essa paz, ela se manifesta, shalom, estou falando do Antigo Testamento, né? Ela se manifesta muitas vezes externamente. Como eu disse a você, a bênção nas colheitas, você tenha segurança, que você desfrute, né, desse bem-estar, então esse desejo de shalom. Isso influenciou o Novo Testamento? Influenciou. Contudo, a paz que aparece no Novo Testamento, paz que é do fruto do Espírito, ela completa um todo, né? Então, ela também deseja que em sua totalidade, né, você tenha esse desfrute desse bem-estar. Só que essa paz, e foquem nisso, né, ela não é só externa, ela é também interna. Você, não só o bem para a sua vida de maneira externa, como era desejado e é legítimo, mas como um acerto interior de coração. Então, esse bem-estar pleno, esse é o desejo de paz do Novo Testamento. Também há aspecto de segurança, de prosperidade, mas uma das coisas que me chamou a atenção na definição da palavra paz no Novo Testamento é harmonia. Harmonia. Irmãos, é imprescindível que você viva em paz. E nós vamos entender essa paz. De novo, não é uma paz disfarçada, não é uma paz da boca para fora, não é uma paz para você demonstrar para os outros que você está dizendo que está tudo bem, quando na verdade lá dentro não está tudo bem. Essa paz verdadeira, essa única paz, pode ser vivida pelos cristãos, por aqueles que têm a Deus, por alguns motivos. Por isso que, pensando, né, nesse tema de paz, estudando, pedindo a Deus discernimento, né, para
ser claro na mensagem, eu só consegui uma definição do tema. Paz é vida. Paz é vida. Paz é literalmente você desfrutar da vida, queridos. Não sei você. Pelos momentos de conflito que você viveu, seja familiar, seja no trabalho, colegas, ou seja, algum conflito. E eu nem estou citando um conflito maior que você tinha antes de conhecer o Senhor, quando você não tinha Deus, que você estava morto nos seus delitos e pecados. Estou falando de conflitos humanos. Eu não sei você, mas vamos ser sinceros, não cansa. Não cansa. Conflito toda hora. Toda hora, mas assim, aí você até fala aquelas frases assim, nossa, eu não tenho um minuto de paz, não é isso? Aí conflito, cansa, aí você vai falar, e aí rapidamente, aí tem aquela conversa de duplo sentido, né, onde na verdade a pessoa está dizendo uma coisa para você, mas ela está pensando outra, aquelas risadinhas disfarçadas, sabe aquela palavra que você solta, na verdade você não está querendo dizer aquilo dali, mas eu te amo, você está sendo irônico, e aí aquilo cansa, aquela briga toda, aquele conflito todo, assim, meu Deus, mas igreja pode viver assim? Crente pode viver assim? Não. Não pode, irmãos. Isso precisa ser acertado, precisa ser resolvido. A gente precisa caminhar, nós já temos tantas lutas. Fora as lutas que nós temos interiores, né? O nosso próprio pecado. Tantas lutas contra Satanás, contra esse mundo, que às vezes nós ficamos buscando conflitos. Coisas que nós inventamos, coisas que nós pensamos, que eu achei que falou, eu achei que disse. Por quê? A viver nessa falta de paz, eu quero te fazer uma pergunta. O que está tirando sua paz hoje? O que está tirando sua paz? Você vai fazer uma balança, vai colocar numa balança. Se isso que está tirando sua paz hoje, ele é maior do que a paz que o Senhor lhe concedeu. Você vai fazer esse peso. Pastor, mas o resultado já é certo. Não é maior. Então por que ele está sendo maior? Por que está tirando sua paz? Porque você cantou e às vezes no seu coração você falou assim, eu olho a circunstância, sim. Não olho o seu amor. Eu me guio por vistas. Alegre eu não estou. Sentiu vontade de cantar assim? Quem está tirando sua paz? Será que é legítimo, meu irmão? Será que é certo? Será que não é culpa sua? Será que não é pecado? O que será que é? Você precisa cantar, eu não olho as circunstâncias. Não, eu olho o seu amor, eu não me guio por vistas, não é pelo que eu estou vendo. Alegre eu estou, porque ainda que a figueira não floresça, que a vide não deu seu fruto, eu vou louvar o Senhor, foi o que Abacuque disse. Irmãos, paz. Por que crentes podem desfrutar dessa paz? Por que eles podem afirmar que paz é vida? A primeira coisa, porque paz não procede do coração pecaminoso. Paz procede de Deus. É tão interessante que Paulo vai falando para as igrejas, e eu vou citar alguns versículos aqui para você, se você quiser anotar. Por exemplo, em Romanos 15, 33, ele diz assim, e o Deus da paz seja com todos vós. É o Deus da paz. É dele, ele é a fonte da paz. Então já começa daí. Pode ser produzida por mim? Pastor, não pode. Então por isso que não adianta todas essas filosofias de alcance da paz, onde a fonte da paz não é buscada, não se tem paz. Há momentos, talvez, em que a mente é cauterizada, mas a paz plena, ela só vem de Deus. Paulo diz, em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é esse Deus da paz que nos santifica como por inteiro. É isso que nos traz a paz. É essa vida com esse Deus da paz, do qual o autor de Hebreus diz no capítulo 13, versículo 20,
Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então é o que a Bíblia vai apresentando, tanto com o apóstolo Paulo, tanto com o autor de Hebreus, quando ele diz em Filipenses, Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz seja convosco. Então essa presença imanente do Deus da paz conosco faz com que nós desenvolvamos a paz. Faz com que nós possamos viver essa paz. Mas, pastor, eu estou aflito. Pois é, meu irmão. As aflições, elas vão nos acometer. O mundo tem as suas lutas, as suas dificuldades. Você e eu somos pecadores. E realmente é luta mesmo. São desafios mesmo. Mas o Deus da paz é conosco. O Deus da paz nos concede essa paz a ponto de nós vivemos continuamente desfrutando de momentos difíceis, mas não desfrutar dos momentos difíceis, desfrutar da paz. Saber que momentos ruins vão nos acometer. Já pensou quando eu disse alguma coisa para você de momentos, né, tristes? Você pensou? Aquilo tirou a sua paz? Não. Aquilo não pode tirar a sua paz. Aquilo pode te causar tristeza, sim. Algumas vezes preocupação também, mas a paz não. A paz vem de Deus. A paz procede de Deus. A primeira coisa para que cristãos devem afirmar que paz é vida, porque a paz vem de Deus. A paz é uma dádiva de Cristo, queridos. Jesus disse assim que ele ressuscitou, o que ele diz aos seus discípulos é: paz seja convosco. Primeira frase de Jesus para os seus discípulos: paz seja convosco. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Irmãos, está em João capítulo 21, versículo 19, se você está anotando. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. Que dia era esse? Domingo. Dia do Senhor ressurreto. Tristeza no coração dos discípulos? Claro que sim. Nosso mestre morreu. Ainda que eles pudessem, e na verdade devessem se firmar na ressurreição, que ele falou do terceiro dia, era tristeza. Vieram de um luto. Mas quando eles chegam e olham para o Senhor Jesus, a primeira frase de Jesus é: paz seja convosco. O pleno bem seja com todos vocês. A plenitude da paz esteja com vocês. E o que acontece com os seus discípulos ao verem? Alegria. E é interessante que nós vimos, né, na semana retrasada, a questão da alegria ser um distintivo. Por que a alegria é um distintivo cristão? Porque a alegria é uma marca daqueles que são, distinguem aqueles que são salvos. Porque essa alegria, sendo o fruto do Espírito, foi concedida a nós e nós vivemos essa alegria. Por isso, queridos, que a paz do qual Jesus diz aos seus discípulos, traz a eles essa plena alegria. Ainda que eu estivesse passando, Senhor, por algumas horas aí, de muita dor, de muita tristeza, porque o Senhor morreu. O Senhor morreu. O Senhor foi sepultado. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos, seus discípulos, e Tomé, que não estava na primeira reunião com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: o que Jesus disse? Paz seja convosco. É uma dádiva de Deus, queridos. O Senhor Jesus havia dito para os seus discípulos, um dos versículos abençoadores, né, que o Senhor apresenta. Esse último versículo que eu li foi João capítulo 21, versículo 26. Jesus disse isso para os seus discípulos, queridos. Eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou
como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha, irmãos, antes de o Senhor Jesus ir para a cruz, naquela pergunta de João 14 lá, né, que Jesus começa dizendo a eles lá, não se turbe o vosso coração, que eles perguntam, mostra-nos o Pai, se o Senhor Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 14 ele diz, olha, eu deixo a minha paz. Não é essa paz que o mundo dá. Não é essa paz momentânea que vem do mundo, é essa paz perene que desfrutam aqueles que são salvos. Por isso que eu te volto a fazer a pergunta a você, o que está tirando a sua paz? Então paz é uma dádiva de Cristo. Lembrando que Cristo é o príncipe da paz. Foi isso? Filho, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o promotor dessa paz. Agora eu disse a você que você e eu estávamos separados. Nós não desfrutamos dessa paz naturalmente, porque nós a perdemos com o pecado. Porque somos descendentes de Adão. Então nós desfrutamos dessa paz em Deus, porque Deus é o Deus da paz. Nós desfrutamos dessa paz porque essa paz de Cristo, e agora nós podemos desfrutar dessa paz com Deus. Porque, queridos, se é algo que na sua vida foi resolvido plenamente, foi o seu relacionamento com Deus. Queridos, escutem Isaías 53. Escutem. Prestem bem atenção. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 4 a 5. O castigo que traz a nós a paz com Deus estava em Cristo Jesus. Você hoje tem relacionamento com o Pai? Você ora e é ouvido pelo Senhor? Você pode, nos momentos de toda a aflição, lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Lance sobre Ele, levar sobre Ele as suas maiores dores e saber que aquilo que tira a sua paz, da qual é fruto do Espírito, não tem mais poder do que o perdão, do que o amor, do que o cuidado de Deus. Porque você não tinha relacionamento com o Senhor. O castigo que traz a paz entre você e Deus, entre mim e Deus, estava sobre Jesus Cristo. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então nós fomos justificados mediante a fé, e nós temos paz com Deus por causa de Jesus. Então hoje, queridos, essa paz, essa aflição que o mundo corre atrás, que o mundo usa de vários artifícios para ter essa paz, para viver em paz, você pode viver em paz. Sabe o que é interessante, queridos? Numa visão, né, do judaísmo com relação à paz, né, do shalom que eu citei para você, era o seguinte: a visão deles, o que é paz? Paz é aquela plenitude do bem, como eu disse a você, né? Hoje, por exemplo, quando nós vimos a paz, né? Por exemplo, tem duas nações em guerra. Aí faz-se um acordo e aí cessa a guerra, estão em paz. No pensamento judaico, quando chega naquela região devastada, eles olham aquela destruição e falam assim: que paz? Olha a destruição causada. Que paz? Paz, queridos, não é a ausência de guerra. É a distância de Deus. Paz não é simplesmente essa ausência de guerra. É a ausência de Deus. Só que você é salvo.
você foi alcançado pela graça de Deus, então você foi justificado mediante a fé, você tem paz com Deus mediante Jesus Cristo. Queridos, Ele é o cabeça do corpo, da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove Deus que nele, está falando de Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É o que Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 22. Pelo sangue de Cristo. É isso que promove a paz a nós. É esse acesso. Você e eu, que outrora estávamos distantes do Senhor, longe, desfrutando de desejos dos quais nós achávamos que nos dava paz. E nunca alcançávamos. Deitávamos a nossa cabeça no travesseiro e sabíamos, amanhã é mais um dia. Hoje foi bom. E a luta de amanhã? Nossa, como é que eu vou fazer? O artifício eu usei hoje. E amanhã qual vai ser o artifício? Você não vai precisar mais viver assim. Porque você sabe que Deus tem te sustentado hoje. E ainda que tenha sido uma luta tremenda, o Senhor era com você. E amanhã a certeza de que o Senhor está com você. E assim todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é paz. É isso que quando você está pregando o evangelho para alguém, você precisa enxergar. Eu já disse várias vezes para você, queridos. Às vezes, nós diminuímos a evangelização ao dizer para as pessoas, venha para a minha igreja. Quando, na verdade, aquela pessoa está precisando de paz, queridos. Aquela pessoa está precisando de paz. Às vezes, nós olhamos para alguém que é um dependente químico e falamos assim, nossa, essa pessoa está precisando de Deus. Não, queridos. Às vezes, empresários com muito dinheiro, sem necessidade nenhuma financeira, está num conflito daquele coração, com falta de paz. Às vezes aquela dona de casa tem uma vida modesta, tranquila, tocando a vida dela. Se você não tem a visão correta do evangelho, você vai olhar e falar assim, essa pessoa só está faltando Jesus, está faltando tudo, está faltando paz. Ela não tem paz. Eles não têm paz. Porque essa paz só vem de Deus. Às vezes há pessoas que delimitam a vida boa da pessoa se ela está com saúde. Ela está com saúde, é uma pessoa que trabalha, está tocando a vida, ela está bem. Mas ela precisa da igreja. Não, queridos. Ela não está bem. Ela está sem Cristo. Como ela está bem? Ah, pastor, mas é uma pessoa que está desfrutando da vida, está viajando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ela não tem Deus, queridos. É a sua visão errada de paz. É a sua visão errada do que é estar reconciliado ou não com o Senhor. Essa pessoa precisa de paz. E essa paz só vem pelo nosso Deus. Só Ele é a fonte da paz. A Bíblia nos fala que essa paz ela excede todo entendimento. Mas por quê? Ela nos tira a razão? Não, queridos. Ela nos foge a compreensão. E nós vamos entender isso. Paulo diz o seguinte, para os irmãos de Filipos, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, há anseios, há desejos, há súplicas, mas isso não deve tomar o meu coração de forma que a ansiedade me tire a paz, quando na verdade essa paz que Deus me dá excede o entendimento para tanto o meu coração quanto a minha mente serem guardados. Porque é nele que eu confio, por isso que eu levo até ele as minhas súplicas e as minhas petições. Isso não vai me deixar andar ansioso. Essa paz excede entendimento. Essa paz vem de Deus. Como eu disse a você, João 14, 27, deixo-vos a minha paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vou passar pela morte, gente.
É isso que Jesus está falando. Na casa do meu pai há muitas moradas. João 14, ele vai dizendo isso. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou teria dito. Mas eu vou preparar lugar. Ou seja, gente, eu vou morrer. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Isso vai acontecer. Então, por que essa paz excede o entendimento? Porque essa paz, assim como a alegria, ela é incircunstancial. Independe da circunstância. Por isso que eu creio, queridos, que você vai estar passando, pode estar passando por um momento difícil. Você talvez passará por um momento muito difícil. Eu não desejo isso para você, mas momentos difíceis acontecem na nossa vida, nesse mundo. Eu sei que você não vai passar e falar assim, que alegria, que coisa boa, olha que coisa ruim. Olha que coisa boa, porque está acontecendo uma coisa ruim na minha vida. Você não vai ver dessa forma. Mas você vai enxergar aquele momento de dificuldade e falar assim, Senhor, o Senhor está permitindo que isso está batendo a porta do meu coração para tirar toda a minha paz. Mas, Senhor, isso não vai tirar. Eu estou triste. Estou sim, Senhor. Isso está amargurando o meu coração. Eu não quero que seja excessivo, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é o Deus da paz e o Senhor há de cuidar de mim nessa situação, nessa circunstância difícil. Por isso que eu digo, queridos, por isso que em velório, cristãos choram e se alegram. Paradoxo, né? Você nunca mais vai ver aquela pessoa, inclusive aquela pessoa não está mais ali. Mas você traz à memória os momentos que você viveu com aquela pessoa. E você tem a certeza de que aquela pessoa está desfrutando do melhor lugar que ela pode estar na vida, ainda que seja em morte. Porque Jesus falou que ainda morto viverá, não é? Então você vai ficar triste. Nunca mais vou ter a presença dessa pessoa. Mas essa pessoa está com o Senhor. E um dia nos encontraremos. É isso que acontece no velório do cristão. Por isso que o cristão consegue cantar louvores a Deus. Não é para ficar bonito diante das outras pessoas. Não é para fazer um velório bonito. É porque eles estão certos de que aquela pessoa está na presença do Senhor. E se o Senhor Jesus não voltar, esse é o nosso fim. Então eu não vou me desesperar. Ainda que triste, eu não vou turbar o meu coração. Porque eu vou confiar nessa paz que o Senhor me concede. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor disse isso em João capítulo 16, versículo 33. Essas coisas eu vos tenho dito, para que vocês tenham paz em mim. Vão vir aflições? Vão. Mas essa paz está segura em Deus, irmãos. Em Deus. Por isso que você precisa desenvolver a sua vida espiritual, sua vida de dependência, sua vida de oração. Não fincar os pés, criar raízes profundas nesse mundo. Irmãos, a Bíblia é clara em dizer que a vida sobe os 70, aos 80, é uma realidade. Pastor, então vou ficar desejando morrer. Não, viva! Viva, desfrute da vida com Deus. Porque quando você estiver na presença do Senhor, você fala assim, bênção. Bênção. Uma vez disse que eu ouvi uma história de um pastor, disse que estava orando pela pessoa, ela estava numa doença grave, né? E aí na oração ele disse assim, Senhor, eu oro ao Senhor que se essa pessoa for curada, nós veremos a glória do Senhor. Que assim seja feito segundo a tua vontade. Mas se o Senhor levar essa pessoa verá a glória do Senhor. Dos dois lados está resolvido. Então qual que é a sua esperança? De novo, o que está tirando a sua paz? Cuidado, irmãos. Às vezes coisas pequenas e bem pequenas está tirando a sua paz. Isso não deve alimentar o teu coração. Isso não deve tirar o seu sono. Peça ao Senhor, Senhor, essa paz que excede o entendimento, essa paz que Jesus concede, essa paz que é incircunstancial, porque no momento que o Senhor Jesus está dizendo que ele vai morrer, o Senhor disse para eles não se turbarem o coração. No momento que o Senhor disse que o Senhor vai morrer, o Senhor está dizendo para ele, é praticamente um sermão de despedida para os irmãos. Instrução e despedida, né? O Senhor Jesus está falando, para que vocês tenham paz em mim, ainda que vocês passem por aflições, e elas nos acometerão. Essa paz, queridos, essa paz precisa alimentar o seu dia a dia. Essa paz faz com que você, amanhã, não enxergue uma segunda-feira brava. E nem fique esperando o sextou.
ou então o pré-sextou, né? Que agora o pré-sextou, né? Porque fica uma questão, você fica naquela espera de falar assim, sextou. Não. Para o cristão, segundou, terceirou, quarteirou, quinteirou, sextou, sabadou, e aí domingou, gol, né? Gente, é nossa vida com Deus, queridos. São todos os dias. São todos os dias. Essa paz, ela atingiu o nosso coração, não é verdade? Então essa paz, queridos, com Deus, ela precisa ser pregada aos homens. Nós fomos salvos pelo Evangelho da Paz, queridos. Subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Você, meu irmão, você é um embaixador da paz. Você é um pregador da paz. Você é um ministro da paz. Olha que bênção. Você tem a mensagem de paz que o mundo precisa. Esse mundo precisa. Essa paz mundial que estão esperando não existe. Só existe a paz com Deus. A paz nas aflições. A paz nos momentos de bonança, mas também nos momentos de luta. A paz de uma terça-feira à tarde, de uma quinta à noite, de uma segunda bem de manhãzinha, de uma sexta à noite, de um sábado de madrugada, a paz de um domingo para o Senhor. Queridos, você tem essa paz. Essa paz alcançou o teu coração. Calçai os pés com a pregação do Evangelho da paz. Efésios 6,15. Esse Evangelho está no teu coração. Pregue. As pessoas precisam ouvir dessa paz que tanto elas estão buscando, queridos. Elas estão buscando, mas elas não têm essa paz. O primeiro texto que eu li foi Lucas 12:13, né, da paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. O segundo texto, Efésios 6,15, o Evangelho da paz. Mas Pedro, quando está diante de Cornélio, vendo que Deus tinha plano para os gentios. Talvez não estava na cabeça do Pedro, provavelmente não estava na cabeça do Pedro, e nem dos judeus. Mas estava no plano de Deus. Ele diz assim: então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Olha, queridos. Então nós somos ministros desse Evangelho da paz. Está em Atos capítulo 10, versículo 34 ao 36. Queridos, uma das cartas conhecidas das Escrituras Sagradas, não que seja uma carta direcionada para a igreja, mas uma carta chamada carta circular, carta para a igreja, é a carta aos Efésios. Interessante que essa carta tem 6 capítulos, e nessa carta há 7 citações de paz. 7 citações de paz, para a igreja entender que eles são aqueles que são os ministros da paz e foram alcançados pela paz. Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 2, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Em Efésios 2,14, ele diz que Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz, a qual de ambos ele fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, ele é o ministrador dessa paz. Capítulo 2, versículo 15, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Olha só, queridos, essa unidade, essa vida de paz, um para com o outro, precisa ser vivido na igreja. Por isso, mais uma vez, pastor, você vai falar mais uma vez, pastor, vou falar mais uma vez, irmãos, nós precisamos ser esses ministros da paz. Não deixe que coisas acometam você, a mim, ao nosso coração, reuniões que causem divisões para nós, conversas que causem divisões, comentários que causam divisões. Não deixe.
lutem por essa paz, porque a barreira de separação ela foi quebrada por Cristo Jesus. Hoje nós temos paz. No capítulo 2, versículo 17, ele evangelizou paz a vós outros que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Essa unidade foi feita em Cristo Jesus. A carta aos Efésios vai apresentando essa paz. De novo, mais uma vez, a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 3, diz que a gente deve se esforçar pela paz, para preservar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Irmãos, nós precisamos viver em paz. É isso que a palavra de Deus nos apresenta. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 9. Muitos textos hoje, pastor. Pois é, muitos textos, queridos. Muitos textos para nos lembrar e falar sobre a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Muito feliz, extremamente feliz, são aqueles que promovem a paz. Você precisa promover a paz, queridos. Romanos 12, 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18. Queridos, mas tem um texto muito rico que eu queria que você pensasse. O contrário desses que amam a paz. Em Provérbios capítulo 6, 16. Eu não estou pedindo para você abrir, que eu estou lendo para você, né? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. De novo, vou ler novamente, preste atenção. Provérbios capítulo 6, versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Abominável ao Senhor. Abominável ao Senhor. Nós fomos alcançados pelo Evangelho da Paz. Fomos unidos pelo sangue de Cristo. Quem somos nós para promovermos discórdia? Não deixe, irmãos. Não deixe. Cuidado. Começa pequeno. Comentário simples. Bobo. Que na verdade não é bobo. Procedeu de um coração maligno. Ainda o coração pode ser resgatado. Mas quando eu digo maligno, pecaminoso. O Senhor abomina essa contenda entre irmãos. Abomina. Igreja não pode ter divisão, queridos. Igreja não pode ter grupinho. Igreja não pode. Igreja tem que ser unida. Igreja precisa viver a unidade. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz. E alegria no Espírito Santo, é a continuidade do versículo, né? Romanos 14, 17. Assim é o reino de Deus. Por isso devemos ser pacificadores, sim. No que depender da gente, porque nós não sabemos o que vai depender do outro. O outro às vezes não quer, o outro quer guerra, mas eu não quero. Eu não quero. Eu vou literalmente dizer que eu estou em paz mesmo. Não estou disfarçando. Eu não estou dizendo algo que eu não estou vivendo. Eu estou em paz. Eu busquei o que estava em todas as formas da minha mão para fazer, para desfrutar dessa paz. O que dependeu de mim, eu fiz. O que dependeu do outro, eu não sei. Não está no meu controle. E amém por isso. Meu coração e o coração da pessoa está no controle de Deus. Então, queridos, essa certeza de que você é um ministro da paz precisa ser vivida a cada dia. No Salmo 34, que foi lido inicialmente no nosso culto, diz assim, olha, versículo 13. Salmo 34, 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Pedro repete isso na primeira carta dele. Ele diz, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Ele diz isso no capítulo 3, na primeira carta dele, capítulo 3, versículo 11. Aparta-se do mal, pratica o que é bom, busque a paz. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz assim, sigam a paz. E seguir aqui, queridos, é ir atrás da paz. Sabe aquela coisa? Você deve ser conhecido por aquele irmão, aquele dali é o pacificador. Gente, olha,
quer uma pessoa que é pacificar. E pacificar, eu quero deixar claro com você aqui, não é simplesmente você ver um falando, o outro falando, deixa quieto, gente. Não é isso aí. Isso aí sabe o que você está fazendo? Levantando o tapetinho e jogando a sujeira lá para baixo. Ninguém acertou nada, mas está tudo bem, tá bom? Joga o tapete por cima, a casa está varrida, a casa está limpa. Não está limpa. Não está limpa. Não é isso que eu estou falando. É você entender aquela circunstância e falar assim, gente, isso não é de Deus. Vocês são crente. Poxa vida. E aí você briga com eles. Não estou falando isso não. Você vai promover a paz. Você vai trazer esse pensamento para a Bíblia. Para Deus. Fala assim, gente, esse conflito por quê? Eu não gosto de fulano. Então, você está com problema. Então, você precisa amar. Então, o problema está no seu coração. Você precisa amar. Você não tem que gostar. Tem um irmão em Cristo que sempre fala isso assim quando a gente se encontra, né? Um pastor amigo, ele diz assim, eu não gosto de você. Eu amo em Cristo Jesus. Eu falo, é verdade, é isso mesmo. A gente precisa amar uns aos outros. Então, você acerta essas coisas com Bíblia, com palavra, com Deus. Não é deixar quieto. Não, pessoal, deixa quieto. Deixa quieto. A gente faz isso, né? Muitas vezes, para resolver um conflito que a gente faz, não, deixa quieto. Deixa quieto. Não, é assim mesmo. Fulano é assim mesmo. Ainda fala mal do outro. Fulano é assim mesmo. Olha só, queridos. Não, fala assim, essa pessoa é assim mesmo. Não adianta não. Não adianta não. Não adianta não. Ninguém acertou nada e você ainda foi um promotor da divisão. Porque essa pessoa vai sair com o coração, não sou só eu que penso assim dessa pessoa. Pronto, olha, queridos. Gente, a gente precisa crescer e levar as coisas para o Senhor, né? Tiago fala da sabedoria de Deus que é pacífica. É em paz que se semeia o fruto da justiça. Tiago 13, do 14 ao 18. Mas, queridos, eu queria terminar com um versículo, esse eu quero pedir para você abrir. 2 Coríntios 13, 11. Pastor, eu anotei bastante versículo. Pois é, irmãos, agora dê uma lida na sua casa nesses versículos e veja o quanto é necessário que nós vivamos em paz. Aconselho você a trazer o seu bloquinho de anotação ou anotar na sua Bíblia. Né? Faça esse exercício para que depois você medite novamente no que você ouviu. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Como Paulo está se despedindo da igreja. Olha o que ele diz, queridos. Quanto ao mais, irmãos, versículo 11 do capítulo 13. Adeus. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer. Olha, se acertem, se reparem, essa é a ideia do aperfeiçoar, uns aos outros. O consolo deve vir de um para os outros. Isso é vida de igreja. Igreja você não participa, queridos. Igreja você vive. Igreja você vive. Igreja não é só um lugar para você passar umas 2, 3 horas na semana. Igreja é para você viver. Tem orado pela igreja? Tem orado por mim? Tem orado pelos irmãos? Tem se preocupado com a igreja? Igreja é vida. É vida, vida. Você vive a igreja. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer. É importante você pensar da mesma forma. É importante. Se você discorda, pergunte. Pergunte, tire suas dúvidas. Continua discordando, vão para a Bíblia. Continua discordando, você vai ter que pesar. Talvez não vai dar para eu caminhar com esse povo. Talvez não vai dar. Eu penso diferente. Isso pode acontecer. Porque você precisa ser do mesmo parecer. Precisam caminhar com o mesmo alvo. Precisa. Precisa. E claro, quando eu digo discordar de coisas fundamentais para a sua caminhada. Né? Às vezes você não concorda que uma gravata cinza assim é bonita. Você fala assim, pastor, eu gosto mais de uma marrom, mais escura, né? Às vezes são coisas triviais assim que você vai falar, não, tudo bem, eu achei bonita, né? Eu achei legal. Então a gente discorda de algumas coisas pequenas. Agora, coisas fundamentais da fé, a gente precisa ser do mesmo parecer. É o que Paulo diz. E como os cristãos devem viver? Vivam em paz. Vivam, desfrutem dessa vida em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Essa é a marca da igreja. Deus há de ser conosco. E Deus é conosco. E nós revelamos isso quando nós vivemos em paz, queridos. Está com o problema certo. Pede perdão, reconheça, se humilhe. Mas me humilhou, pois é.
Amém. O Senhor Jesus foi o mais humilhado, o nosso maior exemplo. Eu vou viver em paz. Eu quero viver em paz. Eu quero desfrutar essa paz que excede todo entendimento. O Senhor me deu, é fruto do Espírito. Então, o que está tirando minha paz? Isso está tirando minha paz. Mas por quê? Por que tanta força nisso? Não pode ter tanta força assim. Não pode, não pode. Senhor, tira essa aflição que está excessiva no meu coração. Isso está tirando a minha paz. Senhor, que eu saiba que se o Senhor está me ensinando nesse momento de dor, nesse momento de luta, eu não estou entendendo. Mas, Senhor, para ser bem sincero, eu não preciso entender. Eu preciso confiar. Me ajuda a passar por essa fase da minha vida confiando no Senhor. E, queridos, viva em paz. No que depender de você, não seja um promotor do conflito, da briga, da intriga, da maledicência, da divisão. Seja um crente que ama. Seja um crente que desfruta dessa vida de igreja. Paz. 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 Vamos nos aperfeiçoar mutuamente, vamos nos consolar mutuamente, vamos pensar juntos, refletir juntos na nossa escola bíblica dominical, no nosso culto, nas nossas conversas informais. Vamos refletir sobre a fé, vamos aprender sobre Deus, vamos viver dessa forma e vamos viver em paz. E Deus é conosco. E Deus é com a sua igreja. Paz é vida. Paz procede de Deus. Paz é uma dádiva de Cristo. Paz foi conquistada na cruz. Paz ultrapassa o nosso entendimento. Paz deve ser pregada, além de ser vivida, porque paz é vida. Amém, queridos? Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por essa bênção de pensar e refletir sobre a verdadeira e única paz que vem do Senhor. Que nós vivamos em paz. O Senhor sabe das aflições que nós estamos passando, das lutas, dos temores, das ansiedades, das dificuldades, das incertezas, que muitas vezes, Senhor Deus, tem desejado tirar de nós a nossa paz. Mas essa paz excede todo entendimento. Ela é incircunstancial, independe das circunstâncias que nós estamos vivendo. Ela é maravilhosa, Senhor. Ela vem do Senhor. Ajuda-nos a vivermos em paz. Cuida, Senhor Deus, do nosso coração. Trata o nosso coração. Quando essas aflições tomam conta demais, Senhor Deus, das nossas horas, dos nossos dias, da nossa vida. Queremos ser esses promotores que foram alcançados pelo Evangelho da paz e vivem em paz. Senhor, paz é vida. E só conseguimos viver essa vida porque em Cristo Jesus fomos salvos por esse Evangelho da paz. E se hoje somos vivos, e se hoje podemos desfrutar da paz, é porque essa paz veio do Senhor. Louvado seja o Senhor. E que sejamos esses promotores da paz, esses ministradores da paz, esses pacificadores que vivem para honrar e glorificar ao Senhor. Mais uma vez eu te agradeço e te louvo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na nossa vida, hoje e sempre. Amém.